para si mesma que tipo de pessoa você é. É do tipo que vê sinais, milagres? Ou você acredita que as pessoas só têm sorte? É possível que não haja coincidências.
Quero identificar-me, Maurício Marinho, brasileiro, casado. Jamais me encontrei no correio. Encontrei fora uma passagem de um advogado francês, Berrier, que diante do Tribunal Revolucionário ele disse o seguinte: trago aqui a minha cabeça e a minha palavra. Vocês poderão ficar com a primeira, após ouvir a segunda.
com a entrevista do advogado Luiz Francisco Barbosa, advogado Roberto Jefferson. Desculpe, e o Roberto Jefferson não é acusado do mensalão, não. Isso ele é denunciante. Estão dizendo aí que ele é o delator. Delator é quem é da gangue e briga por dentro. Ele é o de fora que denunciou. Então ele não é delator, ele é denunciante. Em segundo lugar, a acusação contra ele não tem nada a ver com o recebimento do mensalão. Tem com os 4 milhões de que imagino que vamos falar agora. Então vamos começar esclarecendo. A gente vê que o doutor Barbosa está animado aí na defesa, mas tem algumas informações contraditórias da imprensa, mas de qualquer forma ele fez a denúncia do mensalão, Sim, isso é claro. isso não há E do que ele é acusado e como é que ele está entre os R$ 38 do mensalão? Isso é uma surpresa, né? A melhor testemunha que o Procurador-Geral da República poderia ter para provar a sua acusação era ele. Ninguém sabia disso, ele que contou, deu os detalhes, as linhas de investigação, mas ele surpreendentemente foi denunciado por ter recebido, como admitiu, 4 milhões de reais de 20 que deveria receber do PT para a eleição municipal de 2004, isso é, eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Não era o esquema do mensalão, esses 4 milhões. Nada a ver, né? E ele declarou aos 4 ventos que tinha recebido 4 dos 20. Né? E isso é possível? Sim, isso está previsto em lei. Transferência de recursos, de dinheiro, entre os partidos para uma dada campanha política. No caso, a municipal, não tem nada a ver com o do governo da República, de 2004. Esse mesmo fato, o recebimento admitido dos 4 milhões, geraram 2 acusações contra ele. Um do crime de lavagem de dinheiro e o outro de corrupção passiva. Mas o fato é só um, dos 4 milhões. Pois bem, não pode ser lavagem de dinheiro. Por que não pode ser lavagem de dinheiro? É porque o crime de lavagem de dinheiro exige que haja ciência prévia de que o dinheiro é sujo, senão não precisa lavar. Não é? E o dinheiro vinha de quem? Do PT. Em 2004, o PT era uma vestal, não dava nem para suspeitar. Mas a lei não se satisfaz com a suspeita, a lei quer que tenha ciência da origem ilícita do dinheiro. Não havia essa ilicitude. O que diz o PT? Não, tomei empréstimo no banco. E foi daí que eu mandei para pagar, estava nos autos. Até havia uma execução do Banco Rural e BMG contra o PT e os avalistas, que eram o Genuíno e o Delúbio, e que terminou agora, meses atrás, por quitação. Os bancos se deram por satisfeitos e foi juntado prova disso nos autos. Agora, só pegando um Então, gancho... não tem dinheiro sujo. Tá. Mas o senhor falou do Delúbio e do José Genuíno. Sim. O Delúbio arrecadava... Qual é o papel do Delúbio, do Genuíno e do Zé Dirceu? O Delúbio era o tesoureiro do Partido Nacional. E o Genuíno, então vice-presidente, tinha assumido porque se afastou, se licenciou, José Dirceu, que era o presidente nacional do partido. Então ele passou a presidir e quem assinava os atos do partido. O Genuíno. E o ministro era o chefe da Casa Civil, José Dirceu. Isso mesmo. O José Dirceu era o chefe da Casa Civil. E era também o presidente nacional do partido. Mas ele se licenciou e assumiu o vice durante esses atos, né, que era o mencionado José Genuíno. Agora, o Genuíno disse que ele só respondia politicamente. Parece que a culpa ficou mais com o Delúbio, que já foi perdoado pelo PT. O senhor acha que alguém vai ser condenado? A população fala isso muito na rua, não vai dar em nada. Bom, o senhor acha que não vai dar em nada? Eu quero antes falar do segundo crime que é atribuído ao Roberto pelos mesmos 4 milhões. Então não havia e nem há possibilidade de haver lavagem de dinheiro. Segundo, é o suposto crime de corrupção passiva. Por quê? Porque ele teria votado a favor de um projeto de lei do presidente Lula que introduzia uma reforma da Previdência. Mas vem cá, quem é que inventou a Previdência Pública no Brasil? Foi o PTB. O Roberto Jefferson do PTB, sim. Era o líder do PTB na Câmara? Era. Ele é até presidente nacional do PTB. Né? O estranho seria que se ele votasse contra. Por outro lado, independente de ter votado a favor ou contra, e ele votou a favor, não há nenhum vínculo com aqueles 4 milhões, que já vimos que é uma coisa que está prevista em lei regular e que chegou, como se diz aí, com perna de anão, que eram 20 milhões e só chegaram 4, porque o PT não tinha mais dinheiro, e admite que pagou para isso. A corrupção passiva resultou de voto dele? Não pode. Esta casa aqui onde nós estamos, o Supremo Tribunal, é o guarda da Constituição. E a Constituição manda que deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no caso era uma votação. Não pode civil ou criminalmente serem questionados. Não poderia sequer ter sido recebida essa denúncia. Isso é a imunidade parlamentar, que não foi inventada no Brasil, mas está em todas as constituições brasileiras.
Então, inclusive na vigente de 88. Se ele é inviolável por ter votado, não cabe ao Ministério Público escrutinar isso. E nem mesmo a qualquer órgão da Justiça, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, que, ao contrário, deve guardar a Constituição, reconhecer a imunidade parlamentar e mostrar, por isso que eu disse dos 2 delitos, com o mesmo comportamento de receber 4 milhões, admitido e propalado e informado que ninguém sabia por ele mesmo, né, que essa denúncia é translocada. Agora, ela é assodada, porque o procurador-geral anterior disse que ainda não sabia a origem do dinheiro. Então, como é que está havendo lavagem? Que dia o senhor fará essa Dia defesa? 10, sexta-feira. E qual é a situação de saúde? O deputado Roberto Jefferson está internado, está com um problema de câncer. Como é que está a situação de saúde dele? Completar dizendo o seguinte, será no dia 10, sexta-feira, a minha intervenção da tribuna. Agora, a denúncia é assodada porque diz o procurador que ainda não sabia. Se não sabia, por que não investiga até o fundo e denuncia com segurança? E é incompleta, porque o presidente da República é a única autoridade do Poder Executivo todo, que a denúncia chama de governo. Não é governo, não, é presidente da República que tem iniciativa de lei. E ele, o Supremo admitiu que 3 ministros, Zé Dirceu, Anderson Adalto e Luiz Guxiquem, estariam supostamente pagando deputados federais para votar em projetos de lei de quem? Do presidente, que é o único que pode. Então, eles estão processando os empregados e estão deixando o patrão fora. O Guxiquem ficou fora da denúncia também? Não, o Guxiquem está dentro da denúncia. Está dentro, sim, ele é um dos acusados. É verdade que agora, nas alegações finais, o procurador-geral pediu a absolvição dele, por falta de prova. Pediu absolvição. Mas ele é acusado, sim, e vai ao julgamento com os demais. Então, como é que denunciam os ministros, que são auxiliares, como diz a Constituição do presidente, e não denunciam o presidente? Eu vou tratar disso. Quem é que tem que explicar isso? Não sou eu. É quem fez com pressa e a denúncia incompleta que vai a julgamento a partir das 14 horas de hoje. O senhor acha que há falhas na denúncia apresentada pelo procurador? A prova da acusação ficou totalmente desmoralizada durante a instrução. Agora, a outra pergunta, sim, o Roberto está doente, tem um tumor no pâncreas e ontem se informou que a biópsia deu positivo para um tumor maligno de 1º grau. Significando que é o mais leve desses tumores. Há amplas possibilidades, diz o médico, que 90% de recuperação, de cura, e ele está internado no Hospital Samaritano do Rio, diante desses procedimentos, porque ele sofreu uma cirurgia ampla para retirar o tal do tumor. E essa voz que vem das ruas de que o mensalão pode não dar em nada, e vale lembrar que dos 11 ministros, 8 foram escolhidos pelo presidente Lula e pelo atual presidente. É um indício forte de um julgamento político. O senhor acha que vai ser um julgamento técnico? Não tem julgamento técnico nem político, tem julgamento. E os juízes do Supremo Tribunal, na medida que se incorporam aqui, eles têm uma longa e respeitada tradição de independência. De modo que não será técnico nem político, será um julgamento e a base da prova. Agora, o que eu digo é que a prova desmoralizou a acusação. E eu acho que vai haver um festival de absolvições. Agora, as provas não são robustas? Como é que haverá absolvições? As provas foram desmoralizadas. Por exemplo, perícias que se dizia que o dinheiro era público, chamamos os peritos para depor, mostramos as contradições e eles retrataram as perícias. Então, é tudo conversa fiada. Agora, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, a questão do ministro Toffoli. Nós temos aqui uma grande expectativa que ele se dissesse impedido de votar, suspeito, e ele disse que vai participar. Qual é a análise que o senhor faz? E até para o nosso público ter uma ideia dessas relações do ministro Dias Toffoli com o PT. Não, eu vejo, como eu disse antes, essa tradição é antiga, Vetusta. No sistema da ditadura, vários procuradores gerais da República viraram ministros do Supremo. E naquele sistema eles eram uma espécie de algoz, era o braço do açoite do governo, o procurador-geral da República. Chegava aqui no Supremo, se tornavam arautos das liberdades individuais. Essa é a tradição dos juízes do Supremo. Então, as vinculações que tinham anteriormente são irrelevantes. Agora, se há um fato objetivo e se aponta que haveria, no caso do ministro Toffoli, cabe a ele mesmo ou a algum interessado suscitar essa arguição. Agora, vamos destacar que ele foi advogado do PT, que ele foi, inclusive, trabalhou com o ministro Zé Dirceu quando ele era
o ministro da Casa Civil e foi quando estourou o mensalão. Aí já seriam dois motivos suficientes. Não é motivo de lei para isso. O que seria motivo de lei é que a mulher dele seria advogada de um ou dois dos réus desse processo. Do Zezinho, do PT, do Luizinho e do... o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, né? Uma confusão. E isso é um fator objetivo. Né? Agora, ele disse que ia falar no momento certo, ele, ministro Toffoli. Eu creio que na abertura da sessão ele vai esclarecer isso, ou alguém terá, já ou não, seja o procurador-geral, seja qualquer das defesas, não a nossa, poderá arguir, sim, e o tribunal decidirá. O próprio ministro Marco Aurélio citou o exemplo dele, sim, no caso Collor, que ele era parente em terceiro grau. Quarto grau, em terceiro poderia, né? E mesmo assim ele se declarou impedido, aconselha o ministro a fazer o mesmo. Isso. Mas então isso é uma coisa que depende dele, ou pode ser suscitado por terceiro. E sendo assim, o tribunal decidirá. Qual é a expectativa para o seu cliente? O senhor acha que... É de absolvição e com isso reparação, porque se fala aí em delator do mensalão. Delator não, denunciante. Aliás, como disseste na abertura da matéria. Agora, e os outros, os mensaleiros? Porque são 38 advogados, assim vai ser um longo processo. Os outros, quem fala por eles são seus representantes. Eu falo pelo Roberto Jefferson. Agora vamos falar só um pouquinho desse rito. Daqui a pouco, então, o ministro relator abre os trabalhos. O que vai acontecer na sequência, assim, para o nosso público ter uma ideia? Se surgir o problema da suspeição ou impedimento, vai ser resolvida. Já na abertura? Na abertura. Se não surgir, ele dá a palavra, chama o processo ao julgamento, dá a palavra ao relator, que fará um sucinto relatório. Ele disse que são 4 páginas só. O que está nos autos, né? Mas ele vai falar brevemente e se concede a palavra ao Procurador-Geral da República, na qualidade de acusador, para em até 5 horas sustentar a acusação. Então entraremos noite adentro aqui, certamente. Não, é até 5 horas. Vai começar às 14 e termina às 19. E, por outro lado, amanhã que por enquanto é o centroavante sem zagueiros. Né? Então amanhã chegam os zagueiros da defesa. Começa a primeira defesa é do Zé Dirceu. É pela ordem da denúncia, ele é o primeiro denunciado. Então, o meu é o 29º. Por isso que eu só vou no dia 10, sexta-feira. Estão dizendo que é como uma novela, o Zé Dirceu devia ter ficado para o final e não já no início. O que o senhor acha? É que eu acho que aqui não tem novela. Então, tá bom? Eu peço desculpas que eu preciso entrar. Certo. Muito obrigada pela sua participação. Estaremos acompanhando aí e entraremos com novas entrevistas com o senhor. Muito obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Então tá. Desculpe, fui. Não, tá bom. Então vocês acompanham, aí o julgamento já está começando, o advogado tem que acompanhar esse rito todo, que começa com a palavra do relator, que ele já disse que vai apresentar um relatório sucinto de 4 páginas. Para destacar o quanto é sucinto essas 4 páginas, o relatório tem 50.000 páginas, então realmente será um relatório muito sucinto. A partir daí, se não for arguído, então, essa questão de foro íntimo do ministro Dias Toffoli, por essa participação dele como advogado do PT, por ser amigo de José Dirceu, por a esposa ter sido advogada de alguns dos réus, então o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, começa a sua denúncia, que é a acusação. Normalmente, um procurador tem 1 hora para apresentar essa denúncia. No caso do mensalão, como são 38 réus e é um processo muito grande, gigante, o maior que este Tribunal Superior já julgou, ele fará uso das 5 horas, que, como o advogado nos explicou, deve ir até às 7 da noite. E amanhã começa a fase de defesas, então, com o primeiro acusado, que é o ex-deputado José Dirceu. Continuaremos aqui acompanhando o julgamento do mensalão.
jamais permitiria compra de votos e pagamento de parlamentares. Jamais. Não é verdade que eu seja o responsável pelo mensalão.
Eu não quero acusar o PT integralmente, não é a cúpula. O vice, o Zé Genuíno. Nunca ouvi, nunca conversei, nunca tratei com nenhum parlamentar e nem ouvi tratar de troca de apoio por dinheiro. Portanto, não teve mensalão. Genuíno afirmou que não sabia da dívida de 55 milhões com o empresário Marcos Valério. Disse que só foi informado dos 2 empréstimos que avalizou, um no BMG, outro no Banco Rural. Desconheço movimentação financeira não contabilizada pelo tesoureiro, secretário de Finanças, Delúcio Soares. O Delúbio não tem pagamento de mesada do PT a parlamentares de nenhum partido. Eu pergunto a Vossa Senhoria, qual foi a participação de Marcos Valério na campanha de 2002? Nenhuma. O Delúbio é uma pessoa honesta. O Delúbio não é uma pessoa corrupta. O Delúbio cometeu erros, está pagando por eles. Eu sou uma pessoa fiel e quero dizer uma coisa aqui, a CPI, eu não costumo, farei parte da minha integridade, não delatar ninguém.
o Silvinho Pereira. Nunca tinha ouvido falar dessa questão aí de recursos estatais para políticos ou parlamentares. Sei de onde eu tirei isso, se foi de imprensa, se foi ouvido, se foi da minha cabeça, que hoje eu não sei. Mas foi o senhor que disse. Não estou dizendo que eu não disse, senador. Só estou dizendo de onde eu tirei, eu não sei mais. Mas o senhor tem problema de amnésia? Me nego a responder. Isso é uma inteligência. O que tinha no interior do cofre? Dólares e reais. Quanto? 70% do cofre. O senhor deve entender mais de dinheiro que eu, porque é empresário. Um cofre desse tamanho com 70%, sendo que 50% era em dólar e 20% em real, quanto cabe aí dentro? Depende. Se for nota de $1, é uma determinada importância. Não. Se for nota... Não, mas o deputado Valdemar não andava com nota de $1, era 100 dólares. Eu estou respondendo a senhora. Valdemar só tinha notas de 100 dólares. E eu presenciei um cofrão cheio de dólares. Os dólares não voavam até minha casa e entravam no cofrão, sendo que só ele abriu o cofrão. Posso garantir que os recursos que o PL recebeu do Partido dos Trabalhadores não serviram para pagar mesada aos deputados. O mensalão existe e o Valdemar recebia. Comunico à mesa a renúncia do meu mandato de deputado federal.